someone that's afraid of let. Oi, pessoal, tudo bom? Espero que sim. Como vocês sabem, nós estamos passando aí por esse período de isolamento social, né, um período de 15 dias, a fim de preservar a saúde, né, obviamente, de todos vocês. Nós estamos distantes fisicamente, né, devido a esse período de isolamento, mas digitalmente a gente vai estar um pouquinho mais próximo durante esses dias, né? E para hoje eu selecionei um assunto que é bem comum para o pessoal lá do nono ano, né, que é um tópico dentro da Primeira República. Nós vamos falar hoje de uma das revoltas que ocorrem dentro desse período, que é a chamada revolta da vacina, tá? Quando a gente fala da revolta da vacina, a gente precisa ter em mente um pouquinho de como está o Brasil dentro desse período. Vamos falar aproximadamente de 1902, quando Rodrigues Alves assume a presidência do Brasil. Quando Rodrigues Alves ele assume a presidência do Brasil, ele tem um plano grandioso, né, principalmente para a capital, que era o Rio de Janeiro. Não é Brasília ainda, tá? Nós estamos falando da cidade do Rio de Janeiro. Rodrigues Alves ele vai contar com a ajuda de duas pessoas importantes nesse processo. O primeiro é o Pereira Passos, que se torna prefeito do Rio de Janeiro, e um médico sanitarista, bem conhecido de vocês, que é o Oswaldo Cruz, tá bom? Nesse primeiro momento, a gente vai ter aí uma grande mudança na capital brasileira. Nós vamos ter um movimento que vai ficar conhecido como Bota Abaixo. Literalmente é destruir as moradias coletivas que ficavam no centro da cidade do Rio de Janeiro. Essas moradias coletivas, elas são conhecidas como os cortiços, né, onde várias famílias moravam ali, principalmente imigrantes, ex-escravos. E para o Pereira Passos, né, essa ideia de modernidade, de urbanização, ela não combina com esse aglomerado de pessoas no centro da cidade. Então ele vai destruir esses cortiços para poder alargar as ruas, construir prédios modernos, prédios novos, que representem esse novo momento que o Brasil está passando, tá? A gente precisa ter em mente que esse processo de bota abaixo, ele tem uma consequência que ela é vista até os dias de hoje, né? Essas pessoas que são retiradas, que são expulsas desses cortiços, elas não recebem nenhum apoio do governo, tá? Então não existe aí um valor doado a essas pessoas, não existe um terreno também onde ela possa construir uma moradia digna, isso não vai acontecer. E aí essas pessoas, né, para conseguir sobreviver, elas começam a construir as suas casas nos morros, formando o que hoje a gente conhece como as favelas. Então a gente já tem aí nesse primeiro momento uma consequência dessas medidas tomadas pelo Rodrigues Alves junto com seu prefeito, que era o Pereira Passos. O Bota Abaixo tem como sua principal consequência o início, né, a construção das favelas no Brasil. Outro grande problema para o Rodrigues Alves e o Pereira Passos, né, além desse aglomerado de pessoas ali nas cidades, não combinar com a modernização, são as doenças que eram frequentes no Brasil durante esse período. Nós vamos ter três principais doenças, né, que acontecem aí nesse período, que é a varíola, a febre amarela e a peste bubônica, que também é conhecida como peste negra, né? O índice de mortes no Brasil por causa dessas três doenças, era altíssima, tá? Então a gente vai ter aí um processo de luta contra essas doenças. E quem vai liderar essa luta vai ser o médico sanitarista Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz, né, ele vai ter aí essa missão de tentar erradicar essas três doenças principais. Para a febre amarela e a peste bubônica, tentando erradicar os seus principais transmissores, já vai trazer uma diminuição aí na transmissão dessas doenças. O grande desafio do Oswaldo Cruz vai ser a varíola. Para a varíola, já vai existir a vacina, tá? A vacina já tinha sido desenvolvida e para tentar erradicar essa doença, em conjunto com o Pereira Passos, ele decide tornar a vacinação da varíola obrigatória, tá? Só que não é a obrigatoriedade da vacina que vai trazer problemas, né, e que vai gerar a revolta da vacina.
é como essa vacina ela vai ser aplicada. O fato dela ser obrigatória, ela acontecia de forma autoritária, violenta, com a ajuda da polícia. Então, eles invadiam as casas, né, obrigavam as pessoas a tomar vacina, muitas das vezes de forma constrangedora, né? Então, o fato dessa vacinação ocorrer dessa forma autoritária, violenta, constrangedora, faz com que a população brasileira, entre os dias 10, tá, e 16 de novembro de 1904, né, essas pessoas vão à rua protestar e mostrar a sua insatisfação com o governo brasileiro naquele momento. Então, a cidade do Rio de Janeiro, tá, ela vai ser tomada por essas pessoas que vão virar bondinhos, invadir os prédios da saúde, não é? Vão fazer protestos. Então, elas vão ali na rua mostrar de fato a sua insatisfação. E diante de toda essa pressão popular, acaba que o Oswaldo Cruz, junto com o Pereira Passos, né, eles vão ter que tomar uma medida diante de toda essa revolta que aconteceu no Rio de Janeiro. Eles decidem, né, tirar a vacinação obrigatória, ela se torna uma vacinação facultativa, ou seja, você pode escolher se quer ou não tomar a vacina, tá? Diminuindo aí um pouco, né, esse conflito que ocorre no Rio de Janeiro em 1904. A gente precisa ter em mente o seguinte, que quando o governo ele torna a vacinação obrigatória, né, ele não leva nenhum tipo de informação, de conscientização para a população, o que faz com que a situação ela piore. A população não sabia para que servia a vacina. Então, junta aí, né, vários problemas. Eu não sei para que a minha vacina ela serve, se ela tem alguma consequência, né? Então, além de não saber para que serve, ele chega de forma autoritária, violenta, junto com a polícia. Então, é um conjunto, não é, que leva à famosa revolta da vacina. Vocês precisam ter em mente também o seguinte: nós não vamos ter somente a revolta da vacina dentro da chamada Primeira República. Nós vamos ter outros movimentos de insatisfação, tá? Que ocorrem no interior do Brasil e em outras regiões, tá? Nós vamos ter o movimento de Canudos, vamos ter o Contestado e vamos ter a revolta da Chibata também, tá? Que são movimentos que ocorrem aí dentro do Brasil na chamada Primeira República, tá bom? Espero ter contribuído, né, um pouquinho com vocês nesse momento de isolamento social. E lembrem-se, tá? Quarentena não é férias, tá? A nossa prevenção é a nossa melhor opção agora nesse momento. Espero ver todos vocês brevemente, estou com muitas saudades, tá? E até mais. Tchau, tchau.